Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira maravilhosa. Aqui especialmente da minha casa para a sua casa, para ensinar um pouco sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça. E você sabia que na palavra dele tem tudo aquilo que nós precisamos para crescermos na vida, para realizarmos os nossos sonhos, para realizarmos os nossos objetivos. E tudo que nós precisamos de fato é seguir o reino, seguir as orientações dele, seguir aquilo que ele nos manda, né, nos comanda. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí no dia 125 de uma série de 365 lives. Nós vamos até o final do ano, se assim o Senhor permitir, tá bom? Então, acompanha aqui comigo. Hoje nós estamos ainda, né, na série de Provérbios. Estamos quase finalizando e eu já estou, assim, pensando na nossa próxima série, que vai ser muito boa também. Então, cada uma fica, sabe, mais top do que a outra. Cada dia tem sido um aprendizado novo, cada dia tem sido algo diferente que a gente aprende e aplica e cresce um pouco mais. E na palavra tem todas as orientações que nós precisamos. Basta que nós venhamos parar para estudá-la, parar para aprender, parar para meditar sobre o que está escrito e aplicar isso na nossa vida, né? Então, hoje nós vamos falar de Provérbios, capítulo 26, versículo 27. Vamos falar um pouquinho sobre a vingança. Você é uma pessoa vingativa? Você é uma pessoa que paga o mal com o mal? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like. Todos os dias nós estamos com esses vídeos, né? Vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Então vamos ler aqui o que está escrito. Quem cava uma armadilha, nela acabou caindo. Quem enrola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Bom, o que vem a ser a vingança, né? Quando alguém se sente prejudicado por alguma situação em que outra pessoa fez com ela, o primeiro sentimento que vem é de raiva, de ódio. E depois vem uma mistura de sentimentos de amargura, uma mistura de raiva, uma mistura de várias coisas ao mesmo tempo. E isso acaba gerando um sentimento de vingança. Ou seja, você quer que aquela pessoa que fez um mal com você, que fez algo que te prejudicou, que ela sinta a mesma dor que você está sentindo. E existem pessoas que para cumprir algo de vingança, algo de extremo ódio mesmo, ela passa anos, tempos, dias planejando o que ela vai fazer para ir contra aquela pessoa. E ela fica pensando todos os detalhes de um plano maquiavélico, um plano maligno mesmo, né? Que vai fazer com que aquela outra pessoa seja prejudicada. Isso na visão dela. Então, ela não gostei do que fulano fez comigo, eu não gosto de me sentir assim, sabe? E aí ela fica só alimentando aquele ódio. Fulano não devia ter feito isso, por que ele fez isso comigo? Eu não merecia isso. E aí vem, sabe, um turbilhão de sentimentos. E se você permitir que o seu coração se você escancarar o seu coração para que esses sentimentos ruins eles entrem dentro de você, a tendência é que você haja de forma insensata, agindo contra aquela pessoa que fez algo contra você. Então, quando nós falamos de vingança, nós entendemos que aquela pessoa que, sabe, que fez algo pra você, que você não gostou, que você ficou ali alimentando aquele ódio, alimentando aquele sentimento, e fica dizendo, não, eu não merecia isso, fulano então não poderia ter feito isso comigo, e aí você fica num loop sem saída, repetindo as mesmas coisas, sabe? Dizer assim, eu não merecia, ele não devia ter feito isso, não sei o quê. E aí, sabe, atos de vingança, eles prejudicam relacionamentos. Tanto relacionamento conjugal, quanto relacionamento familiar, quanto também relacionamento com amigos, com outras pessoas realmente da sua vida. Porque
se alguém, por exemplo, se for alguém que você não conhece, que não tem intimidade com você, que se for uma pessoa aleatória, você acaba não se sentindo nem magoado. Você só pensa assim, essa pessoa não é normal. E aí ela faz alguma coisa contra você, mas não dói tanto quanto é alguém que você conhece, é alguém que você ama, é alguém que faz parte ali do seu convívio. E a tendência é que se você se sente assim por alguém que você ama, você quer que aquela outra pessoa sinta a mesma coisa que você está sentindo. E aí você quer fazer de todas as maneiras com que ela se sinta mal, que ela se sinta o mesmo que você sentiu. E aí o que você faz? Algumas pessoas, né? Elas planejam algo ali super mal para poder atacar aquela outra pessoa. E aí é o que a gente vê que é pagando o mal com o mal, que é justamente ao contrário que o Espírito de Deus ele nos ensina através da palavra dele. Nós não devemos pagar o mal com o mal, ou seja, nós não devemos ser pessoas vingativas, pessoas que se alimentam de ódio, porque a vingança é a alimentação do ódio. Ela precisa do ódio para poder estar ali viva, ela precisa do ódio para ela poder te dar impulso suficiente para você atacar outra pessoa. Então, isso é um tipo de situação, sentimento que é ligado diretamente à sua alma. E eu tenho falado bastante a respeito do autodomínio, né? Então, esses sentimentos de raiva, eles precisam ser dominados. A palavra diz que nós devemos irai-vos, mas não pequeis, né? Não pagueis ali o mal com o mal. Então, o que nós precisamos aprender a entender? Tá, alguém fez algum mal pra mim, como eu devo me comportar em relação a isso, como que eu devo me posicionar em relação a isso? Não pode ser de maneira vingativa, né? Se aquela pessoa ela fez algo ruim pra você, e se foi alguém perto de você, por exemplo, alguém da família, que acaba machucando de certa forma mais, porque você tem um sentimento por aquela outra pessoa, um sentimento bom, isso prejudica mais ainda, né? Aquilo que ela fez ou aquilo que ela falou pra você. Mas é necessário entender ali aquela situação no momento e dizer não para aquele sentimento ruim. Michelle, tu fala como se isso fosse muito fácil. Na verdade, não é questão que seja fácil, é uma questão que é simples. É simples você dizer não para esses tipos de sentimento, sabe? Quando você, de fato, exerce o autogoverno, quando você exerce a soberania de você mesmo contra o seu próprio corpo, com a sua própria alma. Porque quando você tem esse autodomínio, você consegue controlar ali as suas emoções. E mais uma vez a gente vem buscar aqui, vem falar a respeito da renovação da mente. Então, para que você possa ter força suficiente, capacidade suficiente para controlar as suas emoções, é necessário que a sua mente venha a ser renovada. E como é que eu renovo a minha mente? Através de estudos, através de conexão com Deus, através de leitura da palavra diária, através de momentos de meditação, momentos assim que você tira para poder de fato aplicar essa questão da renovação da mente. Porque a vingança, tem no Chaves que fala, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E é justamente sobre isso. As pessoas que são vingativas pensam que vão prejudicar o outro, mas na verdade elas estão prejudicando sempre a si mesmas, somente a si e não ao outro. Pode ser que prejudique o outro de alguma forma, mas quem é mais contaminado é você mesmo, porque é justamente como Salomão fala nesse versículo, né? Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno dessa pedra que está sendo empurrada. Ou seja, não adianta a pessoa que é vingativa, que querer, prejudicar outra pessoa, fazer o mal para outra pessoa, aplicar coisas ruins, sentimentos ruins, ações ruins com outra pessoa, porque isso vai acabar refletindo sobre ela. E aí, agora imagina isso numa situação em família, com questão de filhos, com questão de marido, esposa. Imagina só uma esposa sendo vingativa, ou seja, ela querendo que o marido dela pague porque ela ficou esperando ele um tempo, ou porque ele não fez aquilo que ela queria, ou vice-versa. Imagine ações de vingança dentro de uma família. A família se destrói, porque aquilo que a gente age como forma de vingativa, eu vou fazer isso porque meu marido fez isso comigo, eu vou fazer isso porque a minha esposa fez isso comigo. Então, a pessoa, ela quer se justificar aquilo que ela está fazendo algo de errado
aquilo que a outra pessoa tinha feito. E isso acontece muito em casamentos desestruturados. Por exemplo, em relacionamentos onde há traição, e aí o que acontece? Por exemplo, um homem traiu a mulher dele, e aí a mulher fica. E aí a mulher acaba descobrindo isso. Aí o que ela faz? Assim, eu posso até te perdoar, mas só que isso não vai ficar assim. E aí simplesmente vai lá e trai ele também como forma de vingar, de se vingar daquilo dali que ela fez. Mas se ele fez comigo, eu vou fazer também. Mas se ela fez comigo, eu vou fazer isso também. E aí isso vai criando um clima totalmente desestruturado, um clima ruim mesmo, péssimo, ali dentro daquela família, dentro daquele lar. E com os filhos é a mesma coisa. Por exemplo, você faz alguma coisa com o seu filho, aí o seu filho vai lá e diz assim: não vou fazer isso porque minha mãe fez isso. E sempre fica justificando, querendo justificar uma atitude errada com outra atitude errada. Então, quem sai prejudicado nessa história toda são os dois, é a família inteira. Não tem como a pessoa agir de maneira vingativa, né? De querer resolver um problema ali com outro mal, de pagar o mal com outro mal, e os dois saírem bem daquela situação. Não tem como. Eu não mereço, aquela pessoa não merece o meu perdão, não merece eu ficar ali bem com ela, e aí fica só com essa questão de merecimento, mas ninguém merece. Nenhum de nós merecemos. Nós estamos aqui na terra mesmo pela misericórdia e graça do Senhor. Nós não, por nós mesmos, já teríamos morrido, já teríamos, desfalecido. Acho que essa geração nem teria existido. Porque nenhum de nós merecemos. Mas é de graça que nós recebemos a graça divina, né? A bondade de Deus. Então, há sempre um conflito entre demonstrar a palavra de Deus, demonstrar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? O ser cristão, de fato, é um desafio muito grande para muita gente, porque tem algumas coisas que ela serve a Deus e tem outras que ela não serve. Tem algumas coisas que ela faz a vontade de Deus ali, que segue os mandamentos, segue tudo certinho, mas tem outros momentos assim, isso daqui não, isso aqui eu prefiro ficar pra mim, isso aqui, essa mágoa aqui eu vou deixar comigo, essa vingança aqui que eu vou fazer eu vou deixar comigo. E aí fica em cima do muro. E não tem como. A pessoa que de fato tem um encontro com Deus, a pessoa de fato que tem ali a sua vida transformada pelo Espírito de Deus, ela não é uma pessoa vingativa. Ela não é uma pessoa que, fica arrumando ali a confusão com outras pessoas, querendo aplicar na vida dela algo de raiva, por aquele sentimento ruim que ela estava sentindo naquele momento. Então, o rancor, a mágoa, ele faz prejudicar muito a nossa alma. E se nós não tivermos o governo da nossa alma, não poderemos, de fato, conquistar aquilo que o Senhor já deu para nós. Eu tenho falado muito a respeito do equilíbrio, de equilibrar o corpo, a alma e o espírito, né? E isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E você ter a consciência de que você não vai se vingar de alguém por algo ruim que ela fez, é você ter o controle da sua alma. E isso é um exercício diário, não tem como assim, hoje a minha alma está zen, não preciso, não vou prejudicar ela com nenhum sentimento ruim. Não, isso é uma prática, é um exercício, porque todos os dias aparecem desafios novos, todos os dias aparecem situações onde você vai estar ali, vivendo aquilo dali e vai achar que tá ruim, que não tá bom o suficiente, que você tá magoado, que você tá entristecido. E o que faz nesses momentos? É fazer perguntas, é lidar. Por que eu estou me sentindo assim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o meu coração, o meu pensamento está tendo esse tipo de ação? É você se questionar e investigar a raiz do problema. Então, por que eu estou olhando para essa pessoa de maneira vingativa? Por que eu quero me vingar dela? O que foi que ela fez comigo? Ela fez isso, isso e isso. Mas por que eu não perdoei ela? O problema está em mim? Porque quando nós não liberamos perdão, o problema sempre está em nós. Porque fulano de tal não merece, ele me prejudicou muito, eu chorei demais, ele me machucou, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas só que
não tem como nós servirmos a Deus, não tem como nós fazermos ali a vontade de Deus e ficar, sabe, de magoinha com o irmão, de ficar alimentando ali o ódio, alimentando, eu vou fazer de tudo pra fulano de tal não dar certo nisso daqui. E isso no ambiente de trabalho acontece demais, né? A pessoa querer se vingar do outro, fulano de tal não fez, então eu também não vou fazer. Fulano de tal fez isso comigo, então eu vou fazer isso com ele. Sabe, esses tipos de comportamento, eles não podem fazer parte da vida do cristão. Não tem como você, de fato, focar na realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, perdendo tempo com picuinha, perdendo tempo com vingança, perdendo tempo com esses sentimentos ruins que acabam prejudicando você. Sabe, ontem eu tava dando uma mentoria e eu tava conversando muito, assim, a respeito dessa questão de mentalidade, né, que nós precisamos ter. E eu tava ensinando, né, pra minha cliente como que ela pode treinar, de fato, a mente dela pra fazer, ter um comportamento diferente. E algo que eu vejo que precisa, de fato, todos nós despertarmos para que você tenha um negócio que realmente dê certo, precisa ter a gestão das emoções. Não tem como. Isso eu já estudei bastante, já vi várias pessoas, já olhei assim, de fato, muita gente começando, mas parando no meio do caminho, porque de fato não tem essa gestão emocional. E às vezes quando a gente fala de gestão emocional, às vezes a gente pensa que é só a questão da ansiedade, das preocupações, dos fracassos. Não, a gestão das emoções é todo tipo de emoção que nós temos. Então, se você é uma pessoa vingativa, que tu não pode ver alguém fazendo mal pra você, que você já quer, sabe, rebater, que você já quer impactar aquela pessoa de forma negativa também, então você ainda não está conseguindo controlar suas emoções. É todo tipo de emoção, seja ela boa ou ruim. Quando você tem essa gestão de tudo, você consegue ter mais liberdade para ser criativo, você consegue ter mais liberdade para fazer o seu negócio dar certo, porque você não está perdendo tempo com coisas que te levam para baixo. Então, é necessário que nós venhamos aprender, de fato, a lidar com todo tipo de emoção, para que nós venhamos crescer, tanto no nosso negócio, quanto ali como vida pessoal, como vida espiritual. Nossa, se você busca a Deus todos os dias, você medita na palavra dele e não houver uma mudança, não tem como crescer, não tem como conquistar aquilo que ele já nos deu, né? Existem pessoas que passam o tempo todo fazendo as mesmas coisas, sem crescer na vida, sem crescer como pessoa, sem crescer como nada. E isso, ela acaba se acostumando nessa condição. Ela acaba, já tô assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Que nem a Gabriela, né? Vou nascer assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Mas não pode ser assim, não pode ser isso, não pode ser só isso. A nossa vida como cristão não pode ser só buscar pela salvação. Tem que ser muito mais do que isso. Só que às vezes, sabe, a gente não tem como conquistar as outras coisas porque por nós mesmos, porque não tem como Deus agir em um coração sujo, um coração magoado, um coração vingativo. Não tem como. Eu estou estudando o livro de Deuteronômio e eu estou achando assim muito bacana mesmo as orientações mesmo, ela bem na parte da lei, né, que Moisés ele passa ali pro povo. E o que me chama a atenção é que Deus já deu ali totalmente a chave da vitória. Tudo o que eles precisavam fazer. Olha, para vocês vencerem e conquistarem a terra prometida, para vocês viverem em paz, tranquilidade, fartura, vocês só precisam fazer isso. E aí ele vai explicando tudo aquilo que eles precisam fazer. Então, na palavra de Deus já tem tudo que nós precisamos. Só que o povo, né, quando ele fala meu povo, padece por falta de conhecimento, porque às vezes a gente realmente não busca. E o povo naquela época em si, eles ouviam o que Moisés falava, mas não aplicavam aquilo que ele estava ensinando. E como às vezes não passava para outra geração aquilo dali, então, sabe, as pessoas ficavam ali sem de fato obedecer às leis, às ordens que estavam sendo colocadas, e por isso elas não conseguiam ser abençoadas. Elas tinham ali perda de alguma coisa, inclusive ter da própria vida. Mas quando nós nos colocamos à disposição de aprender, a tudo aquilo que a palavra nos ensina, nós podemos crescer um pouco mais na vida, nós podemos subir alguns degraus e não ficar contentados somente com a nossa salvação.
Então, esse sentimento de vingança que preenche assim o coração de muita gente, ele precisa ser desfeito. É preciso ter o domínio da ira, como a palavra fala, iráveis, mas não pequeis. Então, na questão de para não pecar sendo a pessoa sendo irada, é de fato ter um domínio. De fato, sabe, enxergar aquilo ali com clareza. Nossa, eu tô me sentindo assim, mas por quê? É se fazer perguntas, isso é uma ótima técnica, são 5 porquês que você vai fazendo. Por que eu tô me sentindo assim? Ah, por isso. Mas por que isso? Tá, por isso. Mas por quê? E aí você vai questionando, fazendo pelo menos 5 perguntas ali, diante daquela situação que você tá vivendo, e aí você vai chegar em um ponto onde que aquilo que parecia ser enorme, grande, é apenas um detalhe que precisa ser resolvido, que precisa de um pouco de atenção. E aí você resolvendo isso, você destrava. E aí começa a prosperar, começa a fazer outras coisas na sua vida. Então que no dia de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, venhamos analisar as nossas emoções e nos perguntar, será que eu estou conseguindo ter domínio sobre tudo? Será que eu estou sendo uma pessoa vingativa? Estou me deixando levar por sentimentos de vingança, de querer com que a outra pessoa viva aquilo que ela passou para mim, aquilo que ela me fez viver? Será que eu estou com isso dentro de mim? Se sim, pede para o Espírito de Deus ele tirar isso de você e que ele venha te ensinar a ter um coração obediente, um coração temente, um coração diferente, para que a vontade dele de fato venha se prevalecer sobre a sua vida. E como Paulo fala, né, nós temos que buscar a renovação da nossa mente. E isso tem que ser diário, tem que ser todos os dias. Todos os dias ali você repete, hoje eu renovo a minha mente, hoje eu renovo o meu coração, eu renovo a minha aliança, eu renovo, sabe, a minha identidade. É você buscar todos os dias essa renovação, para que a sua vida venha a ser transformada e que através da sua vida outras pessoas também possam ser transformadas. Tá certo? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado por estar sempre conosco, por sempre nos ouvir. Meu Deus, que nesse momento o Senhor venha trazer à memória tudo aquilo, meu Deus, que tem nos afastado de Ti, tudo aquilo que tem deixado nosso coração sujo, contaminado. E nos ajude, meu Deus, a exercer o papel, meu Deus, de poder controlar nossas emoções, de gerenciar bem as nossas emoções, para que nós venhamos conhecer mais de Ti e viver aquilo que o Senhor já liberou para nós. Então, que o Teu poder venha se manifestar sobre as nossas vidas e que possamos ser cheios de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, cheia de bênçãos e nada de vinganças, sempre por pensamentos positivos, ações positivas em relação a tudo e a todos, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, às 6h27 da manhã. Beijão.